Juízes capítulo 16 e o versículo 18. Nos diz assim a palavra de Deus: Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão no cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar de pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então os seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai o tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram em Zorá, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou Israel 20 anos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos na tua casa. Já ouvimos o Senhor falar conosco através dos louvores nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco também através da tua palavra. Aonde houver um coração quebrantado, Pai, uma alma aflita e sedenta, que o Senhor possa fazer morada, e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, todos prontos? Cintos afivelados? Beleza. Bem, o tema do sermão dessa noite é escolhas. Nós costumo dizer que nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas todo dia, todo tempo, em todo momento. Semana retrasada nós estávamos aqui falando com alguns empreendedores da igreja. Todo mês eles se reúnem. Para você que empreende ou tem vontade de empreender, fica aí a orientação. Nós temos um grupo muito abençoado. E nós falávamos com eles, e eu falei exatamente sobre isso. Sobre o poder das nossas decisões e as consequências delas. Dificilmente você vai conversar com alguém que tem sucesso no ramo empresarial ou em qualquer outro ramo, qualquer área da sociedade, meio político, enfim, e a pessoa acertou de primeira. Dificilmente. A maioria das pessoas, 99% dos casos, as pessoas tentaram por aqui, por ali, até que a pessoa acertou e teve sucesso. Isso é conhecido de todos nós. Só que cabe a nós, todo dia, quando acordamos, quando levantamos, quando temos as opções, fazer as escolhas e, consequentemente, sofrer as consequências ou não dessas escolhas. Quando você escolhe revidar uma briga de um trânsito, quando você escolhe
discutir com alguém na mesma altura, enfim, você está correndo um risco e a sua escolha foi aquela. Então nós temos que ser maduros e assumir as consequências das nossas escolhas. No mundo espiritual da mesma forma. O mundo espiritual, e nós estamos aqui agora, só Deus sabe a situação que cada um entrou aqui, a realidade, a dificuldade de cada um. E enquanto estamos aqui, existem guerras espirituais acontecendo no mundo espiritual, para que eu e você sejamos atingidos, que a nossa família seja atingida. Enfim, é por isso que nós estamos aqui, como o pastor falou agora há pouco, que nós estamos aqui porque nós acreditamos que existe um Deus, que através da sua palavra nós somos corrigidos, nós somos confrontados todo dia, e nós estamos aqui porque buscamos, nós escolhemos estar aqui para sermos melhores do que ontem, e é por isso que nós estamos aqui. Bem, como eu já disse, o tema do sermão é escolha, e nós sabemos que o nosso sucesso e o nosso fracasso depende das nossas escolhas. Bem, eu gosto de, apesar de ser um sermão breve, até porque era Dia das Mães e tal, preparei uma coisa muito breve, mas eu gosto de dar alguns exemplos de algumas experiências que eu já vivi. Como eu já disse para vocês, eu tenho 41 anos de idade, não sou tão jovem, não sou tão velho, enfim, mas já tive algumas experiências e eu gosto de contar para enriquecer. Nós nascemos ali em Guarulhos, uma casa simples, já falei isso de outra vez também, 6 filhos, meu pai e minha mãe, e como toda a família, né, fomos crescendo na igreja, aquele negócio todo, e eu me lembro que uma determinada ocasião, eu tinha ali uns 12 para 13 anos, comecei a fazer algumas amizades, alguns amigos, e esses amigos faziam algumas coisas que, obviamente, enfim, faziam coisas que não eram corretas, e eu me lembro que eu recebi um convite. O convite que eu recebi daqueles amigos num dia é que num determinado dia eles iriam fazer um assalto a um posto de gasolina. E eles me chamaram para fazer parte daquela equipe que iria fazer aquele assalto naquele posto. Eu recebi aquele convite, na época, né, influenciado por tantas amizades, enfim, por todo o contexto da época, inclusive musical, etc. Eu fiquei com aquilo no meu coração e eu fui para a igreja. E no culto, enquanto o pregador pregava, ele falou: aqui hoje tem um jovem que recebeu um convite. Você recebeu um convite para participar de algo e o Senhor manda te dizer que este convite é para a morte. Se você aceitar, é para a sua morte. Aquela palavra falou comigo, eu entendi o recado. E eu me lembro que eu cheguei em casa, 12 para 13 anos, falei: mãe, só lembro que o pregador falou hoje? Ela falou: sim. Eu falei: então, ele falou comigo. Ela tomou um choque, né? Como assim? Eu falei: mãe, eu estou andando com os amigos, aqueles amigos que eu ando e tal, e eles me fizeram um convite, e eu lembro que no dia ela chorou, a gente orou, enfim. E aí, passado pouco tempo, aconteceu aquele fato que eu falei, que meu irmão foi executado com 3 tiros, um na testa, um no pulso e um no peito, também fruto de uma escolha. A vida é feita de escolhas. Talvez se eu tivesse escolhido aceitar aquele convite, hoje eu não estaria aqui com vocês nessa noite, mas graças a Deus o Senhor falou comigo, e é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor ainda fala e o Senhor fala conosco. Talvez você tenha entrado aqui, você precisa decidir, escolher algo, e o objetivo dessa noite é, através da palavra, trazer uma luz para você. Bem, deixa eu dar uma contextualizada na história de Sansão. A história é contada em 4 capítulos, né? Sansão, as crianças conhecem bem esse personagem, aquele sujeito forte, né, que ninguém conseguia dominá-lo. Sansão significa o homem ensolarado, o homem do sol. Sansão, a sua vinda e a sua chegada aqui na terra foi fruto de uma promessa. Sansão o Senhor prometeu aos seus pais que ele viria, e assim ele veio. Ele era um homem nazireu, era um homem que tinha propósito, era um homem que tinha votos de nazireado, tinha coisas que ele podia fazer e coisas que ele não podia fazer. E Sansão foi fruto dessa promessa do próprio Deus para os seus pais. Na época que Sansão veio, os filisteus dominavam Israel. E os filisteus eram um povo muito forte, porque eles eram conhecidos como os povos do mar. Mais ou menos naquela região onde hoje é conhecido como a faixa de Gaza, os filisteus dominavam aquela região e eles oprimiam o povo de Israel. Sansão vem exatamente nesse cenário em que o povo de Israel precisava de uma ajuda, precisava de uma libertação dos seus opressores. O mais interessante é que quando nós vamos para a história de Israel, nós vemos que todos aqueles que governaram Israel, ou os juízes de Israel, venceram guerras com a ajuda de exércitos.
Nós conhecemos a história, mas Sansão não. Sansão, ele venceu guerras sozinho, porque ele era um homem especial. Ele era um homem que tinha um propósito específico, direcionado pelo próprio Deus. E Sansão, ele liderou o povo de Israel por 20 anos. Um grande sujeito, um cara incrível, que marcou a história, dos tempos antigos. E Sansão, ele fez, assim como nós, ele fez as suas escolhas. E eu quero falar de algumas escolhas de Sansão, para contextualizar. E a primeira escolha de Sansão, ele se apaixonou pela mulher errada. Não é daquele pagode antigo que você lembrou agora não, né? Você lembrou, não foi? Sansão se apaixonou pela mulher errada, mas não por isso. E eu costumo dizer que uma das decisões mais críticas para o homem, para a mulher, é a escolha do seu cônjuge. Porque nós que somos cristãos, somos guiados pelos princípios bíblicos, nós sabemos que casamento é coisa séria. Deixa eu contar uma segunda história para vocês, de algo que aconteceu comigo. Quando nós nos casamos, minha esposa já está comigo há mais de 20 anos, nós fomos morar na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, ali, interior de São Paulo, perto de Aparecida do Norte, Guaratinguetá. E nós éramos jovens, 22, 23 anos, só nós dois e tal. Como eu sou militar, o exército me transferiu para o interior de São Paulo e assim eu fui. E aí nós nos casamos para já ir casado já. Quando chegamos lá, nós na época congregávamos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o pastor da cidade, chamado pastor José Tenório, ele nos recebeu ali, nos acolheu naquela cidade. E aí o meu pastor pediu para ele que ele me acolhesse e tal, e aí ele me ajudou a alugar uma casa, foi na imobiliária da cidade, foi lá o fiador, tal, colocou a gente numa casa, hospedou, deu toda a estrutura básica para quem está chegando de fora. E dentro desse cenário, nós não tínhamos ali móveis, nós tínhamos, sei lá, um fogão que a gente ganhou, as roupas e tal, mas a gente não tinha guarda-roupa, máquina de lavar, tinha um monte de coisa que a gente não tinha, que a gente precisava comprar ainda. E não tinha dinheiro, né? Estava começando agora, né? Enfim. Aí o pastor me chamou um dia, ele foi na minha casa, ele falou: Zé, é o seguinte, vocês não têm nada, né? Vocês não têm móveis, não tem nada. Rapaz, tem um negócio aí, eu encaro como uma oportunidade. Ouve aí o que eu tenho para te dizer. Eu falei: diga, pastor. Ele falou: olha, nós tínhamos um obreiro aqui da igreja, ele fazia inclusive faculdade de teologia aqui, ele e a esposa, mas aconteceu uma tragédia. Rapaz, ele chegou em casa e pegou a esposa lá, fazendo o que não devia e tal, e acabou que no calor da emoção ele foi e assassinou a esposa dentro de casa. Eu falei: sério? Ele falou: sério. E aí agora ele está preso, a esposa morreu, foi agora essa semana, e ele precisa de advogado, né, para se defender lá. Tem o filho dele que precisa de negócio de guarda, essas coisas, e ele precisa de dinheiro. Você não quer ir lá na casa dele ver os móveis para, de repente, sair alguma coisa que te serve? Vale a pena, o custo-benefício e tal. Aí eu falei com a Etienne, ela falou: não, vamos embora, vamos lá ver lá. Enfim, nós chegamos ali na casa, aquele cenário de morte, aquele ambiente pesado, carregado. Eu lembro que na época os móveis estavam até chamuscados ainda de sangue, aquele negócio todo, mas enfim, a gente não tinha dinheiro, tinha os móveis para vender ali, vamos embora. E aí nós pegamos ali guarda-roupa, tudo que quisemos, pegamos ali aspirador de pó, um monte de coisa. E na época eu fui no presídio, no cárcere ali da cidade, cidade pequena, é tudo muito fácil, né? Fala com o delegado, não sei o quê. E aí eu cheguei lá, o rapaz estava preso, né? Destruído, tal, aquele negócio todo. Eu falei: olha, eu vou ficar com isso, montei uma listinha, tal. Ele falou: não, o valor é tanto, tal. Aí paguei, ele pagou o advogado, foi preso, pagou pelo crime dele, tal. Enfim, por que eu falei desse exemplo? Porque eu falei aqui do exemplo de Sansão, que escolheu a sua esposa. A vida é feita de escolhas. Aquele casal tinha tudo para ser uma família feliz. Uma escolheu trair, o outro escolheu matar, e aí as consequências vieram. E a vida é assim mesmo. Bem, Sansão não ouve o conselho de seus pais. Ele tinha todas as meninas da igreja para ele poder paquerar, porque ele era um garanhão, né? Fortão, bonitão, tal. Mas ele quis escolher justamente uma mulher do povo inimigo dele para se relacionar. Na verdade, vocês vão ver ao longo do sermão de hoje que Sansão, ele gostava de viver perigosamente. Ele vivia sempre no limite ali da situação. Ele era um cara muito ousado, muito abusado, ou por assim dizer, muito inconsequente. Tanto é que ele vai se relacionar com essa moça que fazia parte do povo inimigo, e aí a história nos mostra que ele era dominado pelos seus sentimentos. Ele era um cara muito impulsivo, né? Ele era muito explosivo, muito impulsivo. Para vocês terem ideia da consequência dessa escolha de se casar com essa moça,
No casamento, olha a presepada do casamento que Sansão que aconteceu lá. Bem, antes do casamento, ele estava andando um dia numa estrada lá e veio um leão atacar ele. Aí ele mata o leão, deixa o cadáver do leão lá e vai embora. Uma outra vez, ele está passando por esse mesmo caminho e encontra o cadáver do leão. E dentro do cadáver do leão tinha ali, as abelhas fizeram uma espécie de casa ali e tal, e colocaram o mel, e ele passou e se lambuzou com aquele mel da abelha que estava dentro do cadáver do leão. E um dos votos do nazireu era não tocar em defunto, em coisa morta. Então ele quebra ali o seu primeiro voto de nazireado. E no casamento dele com essa moça, ele lança um enigma, justamente por conta dessa história que aconteceu com ele. E qual é o enigma que ele lança? Ele fala: eu vou falar uma frase, e se vocês adivinharem o que é, vocês vão ganhar um presente. E o enigma era: do comedor saiu comida, e doçura do forte. Enfim, uma frase meio sem sentido, sem nexo, a não ser que você conhecesse a história. A festa de casamento bombástica durou 7 dias. Todo mundo bebendo, todo mundo comendo, aquele negócio. E durante 7 dias, todo mundo queria descobrir o enigma de Sansão. Detalhe, ele estava no meio do povo inimigo dele. Ele era o estranho no ninho ali. E aí a mulher fica durante 7 dias na cabeça dele. Me fala o que é, me fala o enigma, me fala. Até que ele fala para a mulher, ela vai e fala para os inimigos de Sansão, e eles vão e descobrem a resposta. E aí falam para ele. Os homens de Tímina declaram o enigma. Ele faz uma conexão, ele percebe que na verdade eles não descobriram, que na verdade foi a esposa que induziu, que traiu ele. E aí ele chega muito bravo, e aí ele mata 30 homens na festa de casamento. Matou mais 30. E aí ao chegar em casa ele vai entrar, a mulher ele não deixa ele entrar. E aí ele coloca fogo em 300 raposas, incendeia a seara dos filisteus. Os filisteus ficam mais irados, colocam fogo na sua casa e matam a esposa, matam o sogro. Aí Sansão pega 3 mil judeus, amarram 3 mil judeus, amarram Sansão para entregar. Ele quebra as cordas e com uma queixada de jumento ele mata mais 1000 homens. Enfim, uma matança danada, 30 daqui, 1000 de lá. Morreu a esposa, morreu o sogro, por conta dessa infantilidade, imaturidade, não sei exatamente, inconsequência, por assim dizer, de Sansão. A história é macabra, sinistra. Não bastasse, ele está triste, ele está arrasado, ele vai buscar um alívio. Aonde ele vai? Para os pés do Senhor? Não, ele vai para um prostíbulo buscar um alívio. Um homem que veio para a terra com a missão de libertar o povo de Deus, um homem que tinha uma unção especial de Deus sobre a sua vida. E aí no prostíbulo ele conhece uma moça que todos nós conhecemos, Dalila. E aí tá ali com Dalila naquela situação toda tal, e aí ele propõe outro jogo, e ele fica brincando, e ela fica falando para ele: de onde vem a sua força? E ele faz uma piadinha daqui, uma piadinha de lá. De onde vem a sua força, Sansão? E ele faz outra piadinha daqui, outra piadinha de lá, porque ele era invencível. Sansão estava acostumado a brincar com o perigo e não dava nada. Até que ele vai e fala para ela a verdade. Ele fala: não, minha força vem do meu cabelo, eu não posso cortar o meu cabelo. Aí ela percebe que ele fala a verdade e falou: agora sim. Ela espera Sansão dormir, e quando Sansão está dormindo, ela chama os inimigos de Sansão. E aí eles vêm, cortam o cabelo de Sansão, amarra ele, e é o texto que nós lemos agora. Bem, às vezes o inimigo ele nos tenta, não é nem por conta da nossa beleza ou por conta da nossa posição social, mas às vezes o inimigo nos tenta por conta de quem nós somos. Quem tem ministério. Por exemplo, quem tem promessa de Deus aqui na vida aqui, ó? Todo mundo que levantou a mão, você tem dúvida de que o inimigo não quer tentar te destruir? Você tem dúvida que o inimigo não quer destruir a tua casa e os teus filhos? Imagine quão vantajoso é para o inimigo derrubar, por exemplo, um líder, um pastor. Que ele sabe que com a queda de um pastor, mais meia dúzia, mais dezenas de pessoas caem junto. É por isso que eu falei no começo que enquanto estamos aqui, nesse ambiente, existe guerra espiritual. Para você chegar aqui foi guerra, só você sabe o que você passou, só você sabe onde está o seu marido, seu filho, porque é guerra todo dia. A própria Bíblia fala que o inimigo ele brama como um leão ao nosso redor tentando nos tragar. Mas a mesma Bíblia fala que ao nosso lado acampa os anjos do Senhor. E a Bíblia fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Ele tem cuidado de nós.
Nós temos promessas, o inimigo tem tentado contra as nossas vidas e contra as nossas casas. E aí Sansão está dormindo, Dalila vem, corta o cabelo dele, e ele acorda amarrado. E ele está acostumado a quebrar as cordas, ele é Sansão. E aí vem um dos trechos mais tristes da Bíblia. Juízes 16, 20. Sansão está dormindo, careca e amarrado. E ela chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ele acordou do sono e pensei: sairei como antes e me livrarei. E a parte final do versículo é: mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Já conheceu pessoas que gostam de viver perigosamente? Seja no pecado, em coisas ocultas, em emaranhados de negócios, de relacionamentos. E às vezes a pessoa vive como se fosse uma cegueira. Ela acredita no próprio personagem que ela criou. Todo mundo está enxergando que tem coisa errada, mas para ela está tudo bem. Ela finge. A pessoa não percebeu que o Senhor já não está mais naquele negócio. É o que aconteceu com Sansão aqui. Depois de tentar, depois de brincar, depois de insistir, a casa caiu. Agora, vamos fazer algumas aplicações para nós aqui, no ano de 2025. A primeira aplicação: sair da rota custa caro, traz consequências. Eu falei aqui sobre o pecado. Isso é muito sério. Gente que vive perigosamente, que fica flertando. Ah não, mas é só uma mensagem, mas é só uma curtida, mas é só uma ida. Cuidado, você está brincando com fogo, rapaz. Quem brinca com fogo uma hora acaba se queimando. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Nós precisamos ter discernimento espiritual para entender com quem temos nos relacionado. Pessoas tóxicas, pessoa que só te fala coisa que vai te afastar de Deus, só te leva a lugares que te afasta de Deus, só te faz convites que te afasta de Deus. Essa pessoa não é boa para você, essa amizade não é boa para você. Eu me lembro quando nós éramos garotos, ainda jovens, ali em Guarulhos também. Era uma madrugada, nós estávamos dormindo, e aí nós acordamos com um monte de tiro, uma sequência de tiros, pá, 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 pá. Depois dos tiros, passado 20 a 30 segundos, veio uns gritos de mães desesperadas. Era uma chacina de garotos e garotas que estavam numa fogueira e mataram ali aquele povo. O que se ouviu falar nos dias seguintes foi que a maioria daqueles jovens não tinham nada a ver. Eram uns 2 ou 3 que estavam enrolados e quem estava junto foi embora junto. Ou seja, no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, pagou o pato junto. Com quem temos nos relacionados? Com quem temos negociado? Com quem temos feito negócio? Como temos feito nossos negócios? Tem gente que quando se fala em dinheiro, fica cego. Topa qualquer parada, topa qualquer coisa, em qualquer situação, de qualquer jeito. Não, não é bem assim. A gente sabe que aquilo que começa errado, termina errado. Cuidado para quem é solteiro, quando for na contramão do conselho dos pais. É o exemplo que eu dou e o conselho que eu dou aos jovens. Às vezes a moça e o moço estão namorando, e aí ela pede oração para o pastor: pastor, ora por mim para ver se esse relacionamento é da vontade de Deus. Não tem um negócio desse aí que as pessoas querem? Quero saber se é da vontade de Deus. E às vezes a gente fica terceirizando tudo e Deus está dando sinais. Um dos conselhos que eu dou para a juventude solteira, homem e mulher, é o seguinte: olha como trata o pai e a mãe. Olha como ele trata o pai e a mãe. Olha ela, se ajuda em casa, como que é o tratamento com o pai e com a mãe. Se o cabra não respeita nem o pai e a mãe, que foi que gerou ele, vai respeitar você? Quem é você na fila do pão? Você chegou agora. E a vida vai dando sinais. Aí depois casa errado, vai ter problema lá na frente e ainda vai falar: o inimigo está furioso. A escolha é sua, meu amigo, minha amiga. Nós precisamos ter discernimento. Obviamente,
Existem consequências das nossas escolhas? Sim, existem. Mas existem também as consequências das coisas que fogem do nosso alcance. Por exemplo, um acidente, uma notícia de morte, um diagnóstico médico, isso foge do nosso alcance. Mas existem sim as consequências das nossas escolhas e das nossas decisões. Ele quebra os seus votos de Nazireu. Ele toca em defunto, come o mel que estava lá no leão. E às vezes a gente fala, não, vou aproveitar só mais essa delícia. É só mais essa curtição. É a última noite. É o último lugar. É a última vez, é a última mensagem. É só mais uma ligação. Cuidado. Sansão quebrou princípios. Relativizou valores. Hoje, por exemplo, se você fala numa sala de aula para moças que devemos casar virgens, isso é motivo de piada. Está tudo virado de cabeça para baixo. Quebra de princípios, relativização de valores. Às vezes a moça pode pensar, mas ele é um gato. Ele usa drogas, mas é um gato. Cuidado. Está cheio de moça que casa com gato e acorda arranhada. Cuidado. Não, isso é coisa de jovem mesmo. Cuidado. Aí tem gente que fica se arriscando, tentando, até que dá errado e não tem mais volta. Já viu aquela história daquela pessoa que vai na praia? E os salva-vidas estão falando, estão apitando, não vai, não vai. E a pessoa vai, passa da água do peito, vai para o pescoço. Até que uma hora pega uma corrente de retorno e não volta mais. Tem gente que gosta de viver perigosamente. O fato de a primeira vez ter dado certo não significa que a segunda também vai dar. Sansão era forte, mas agora está fraco. Por quê? Por conta do pecado. O pecado adoece, o pecado tira força, o pecado apodrece. Precisamos ter discernimento para entender as consequências das nossas escolhas. Uns dias atrás eu estava dando um conselho para um casal de casados. E um dos problemas, o problema central daquele aconselhamento é que o marido era viciado em pornografia. E eu falei para ele, rapaz, você vai destruir tua vida, tua família. Eu trabalho no computador, estou trabalhando e às vezes, enfim, bota o computador na sala. Como diz a palavra, é melhor entrar no céu sem um olho do que, não é verdade? Você tem que usar estratégias, ferramentas. Não adianta você querer tampar o sol com a peneira. Não adianta fingir que não está acontecendo nada. Temos que identificar onde está a raiz do problema, para a gente tentar encontrar a solução de forma adulta. Somos adultos. O problema é em casa, no relacionamento? Vamos sentar, vamos conversar. É familiar, é conjugal? O que é? É dinheiro? Vamos resolver essa parada. Ainda bem que temos a palavra de Deus para nos corrigir, não? A palavra de Deus, ela nos informa, a palavra nos conforma, a palavra edifica, a palavra fortifica, a palavra enaltece, a palavra engrandece, a palavra é alimento, a palavra é mantimento, a palavra é sustento, a palavra é suficiente. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos totalmente dependentes da palavra do Senhor. Nós não estamos aqui porque somos mais bonitos, mais ricos, mais pobres, não. Nós estamos aqui mesmo quebrado. Se passasse a nossa história aqui hoje, hein? Só não vou nem falar da nossa vida, eu vou falar só do dia de ontem. Se passasse aqui o histórico do nosso dia de ontem, o que a gente pensou, o que a gente falou, por onde a gente andou. Nós não somos nada, nós somos caco, nós somos cinza. Mas ainda bem que a graça de Jesus tem nos alcançado, e é por isso que nós estamos aqui. Aproveita que tu está vivo ainda, caboclo. A vida é curta, dura 70, 80, 90 anos. E dá um jeito na tua vida. Senta com a tua esposa, bora conversar para resolver essa parada. Porque pode ser que você tente mais uma vez e não dê mais certo. Pode ser que a próxima vez seja para a morte. Você está brincando com fogo e a casa vai cair qualquer hora. Ausência de Deus. Uma última consequência das atitudes de Sansão é a ausência de Deus. A Bíblia fala que o Senhor se retirou dele. E quando Deus se retira de alguém, a casa não fica vazia. Você já passou ali na Cracolândia? Parece um monte de zumbi andando na rua. Sabia que na Cracolândia tem doutores, médicos, advogados, pastores, obreiros,
Gente que até ontem estava atrás de uma mesa de um escritório, agora está ali, vivendo como um rato no meio da cidade, em busca de droga. E por conta de uma grama de maconha, a pessoa faz o que entrega o seu corpo, a sua vida e a sua alma. Já foi nos presídios? A maioria dos presos tem nomes bíblicos. O que será, não? Lucas, Marcos, João, Mateus. Vai lá evangelizar na cadeia e canta um louvor para você ver se eles não conhecem. Porque o inimigo sabe. O inimigo tem tentado e lutado muito contra as nossas casas. O inimigo não brinca em serviço. Você acha mesmo que no mundo espiritual existe brincadeira? Que ele tem medo de uma conta bancária cheia de... O inimigo não tem medo disso não. Mas em nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa casa. Nossos filhos não serão roubados pelo inimigo e nós entraremos no céu com a nossa família em nome de Jesus. Nós estamos aqui para que o Senhor nos ensine então. E abra os nossos olhos espirituais para que nós entendamos o que é que está acontecendo. Para que o Senhor nos mostre então quais são as escolhas ideais e corretas. É por isso que nós estamos aqui. Há uns meses atrás, uns amigos nossos, familiares, não tão próximos, tiveram um problema de saúde dentro de casa, na vida de um rapaz, do marido da moça. E ele, acometido de uma enfermidade, foi para o hospital e não sabia o que era, fez exames e começou a ficar internado, emagrecer, não conseguia comer aquele negócio todo, e a família desesperada, até que ligaram para minha mãe. Minha mãe tem 70 anos, mas ela é jovem, ela está lá, estuda, presta concurso, está fazendo pós-graduação agora, 71 anos. Ela está lá, o cabelo pretinho, pinta toda semana. E ela gosta muito de orar. Minha mãe, quando tem essas guerras assim, ela até gosta. Mãe, tem que orar na casa de alguém, possessão. Ela fala, vamos embora. Ela é mulher de canela de fogo. E aí ela foi nessa casa, chegou lá, eles começaram a orar, deram as mãos na sala, vamos orar, Senhor, abençoa essa casa, mostra pra gente o que está acontecendo aqui e tal. E aí o Senhor colocou no coração da minha mãe que naquela casa tinha algum objeto oferecido, e através daquele objeto estava trazendo maldição para aquela casa. A minha mãe então fala para a moça, para a jovem, adolescente que estava ali, 15, 16 anos, olha, Deus falou para mim que tem algum objeto aqui, vai no teu quarto e vê se você vê alguma coisa lá, estranha, sei lá. Ela falou, tá bom, vou subir lá. Subiu no quarto, adolescente, e ela começou a olhar, até que ela viu um objeto de porcelana, de louça, alguma coisa. E aí quando ela viu aquilo, ela sentiu um troço ruim, e ela pegou aquilo e desceu para a sala e falou, irmã Edna, eu vi isso aqui, quando eu olhei para isso, eu senti um negócio ruim, não sei se é isso, mas é isso. Ela falou, vamos orar para que o Senhor nos mostre então. E aí eles começaram a orar naquela sala, uma tarde, dia de semana comum. Senhor, nós repreendemos, se tem aqui algum mal que caia por terra. Enquanto eles oravam e repreendiam, aquele objeto explodiu na mão da minha mãe assim. Uau. E o cara ficou bom, saiu do hospital no dia seguinte e está lá bonzinho. Com quem temos andado? Quem temos recebido na nossa casa? Com quem temos comido sentado à mesa? Isso é muito sério. Precisamos ter discernimento espiritual. Ensinar os nossos filhos para abençoar o alimento, para orar. E eu contei aqui pela manhã da Alice. Às vezes a gente acha, não, a criança pequena não entende nada, entende tudo. A Alice está com 5 anos, está até me ouvindo agora inclusive. A gente estava no carro esses dias, e aí a gente andando na cadeirinha, ela solta umas pérolas de vez em quando. E aí ela falou, papai, o meu marido já existe, né? Eu falei, como é? Ele já existe, mas eu não conheço ainda. Faz sentido, né? Tipo, ela tem 5 anos, tipo assim, ele já tem 5 anos, mas eu não conheço, né? Eu falei, vamos mudar de assunto. Já pus a mão na pistola, brincadeira. Aí ela falou, papai, quando eu casar eu quero me casar com um rapaz igual a você. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você cuida de mim e da mamãe. Eu falei, Aí quando a gente vai comer na pizzaria, sobram 2, 3 pedaços de pizza, ela já fala pro garçom, para embalar. Porque ela sabe que a gente embala a sobra para dar para os moradores da rua. E ela fala, papai, por favor, pede para embalar, para a gente entregar para os moradores de rua. E aí quando a gente vem embora no carro para casa, ela fica procurando, olha lá pai, tem um morador de rua ali. Eu tenho que tomar cuidado do lugar que é, né? Irmão, quer uma pizza aí? E ela fica toda feliz. O filho absorve tudo.
Com quem temos sentado à mesa? Temos que ensinar os nossos filhos a orar, não receber qualquer coisa. Quando receber, orar. Às vezes está entrando maldição dentro da tua casa através de um alimento, de um objeto, e você está aí, cabeça no mundo da lua. Escolhas perigosas. Cuidado. As suas escolhas podem estar te afastando de Deus. Bem, eu falei que era um sermão breve, eu parto aqui para a conclusão deste breve sermão, para a nossa reflexão. Sansão matou pessoas e animais. Cara que matou dezenas e centenas de pessoas, mas não dominava a si mesmo. Interessante, não? Se controla, meu irmão. Obviamente a nossa natureza é de impulso. Nós somos impulsivos. Queremos resolver as coisas com as nossas próprias forças. Eu preciso falar. Não vou levar esse desaforo para casa. Não pode. Está errado. A gente precisa se controlar. Precisamos administrar o nosso domínio próprio. Precisamos ter controle. Sansão pecou pelo olhar. Precisamos administrar a nossa língua. Precisamos administrar o nosso pensamento. Administrar tudo. Porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E às vezes uma palavra mal falada, você vai colher fruto disso para o resto da sua vida. Contra um familiar, contra uma mãe, contra um pai. E aí é comum a gente ver nas redes sociais, às vezes, um pai, uma mãe morre, e aí a pessoa posta lá uma foto de luto, alguma coisa assim, mas quem tinha intimidade com aquela pessoa sabe, você está postando agora, mas quando era vivo você não dava valor, falava o que queria, não respeitava. A gente é muito inconsequente nas nossas decisões, nas nossas coisas, e a gente não mede as consequências dos nossos atos. E aí mora o grande perigo, porque existem feridas que elas vão passar a vida inteira e não vão ser cicatrizadas. A força de uma pessoa, ela está no seu caráter. Já percebeu quando você encontra alguém de 10, 20 anos atrás e a pessoa fala, você lembra de tal coisa? Ou quando você posta foto com alguém ou está com alguém e uma terceira pessoa, você estava com fulano? Rapaz, eu conheço ele. Ixi, fulano é de tal época, eu conheço daquela igreja. Agora tem gente que quando você fala assim, eu estava com fulano, a pessoa, é? Não, mas o que foi? Não, nada não, deixa para lá. A nossa força está no nosso caráter. O caba pode não ter dinheiro, o caba pode não ter cultura, mas o cara tem caráter. O cara tem palavra. O cara deve, não pode pagar. Olha, eu não vou te pagar porque eu estou apertado, mas sim, eu não esqueci de você não. Eu me lembro que quando meu pai faleceu em 2022, e eu cuidei dele ali na UTI, depois ele foi entubado, enfim. Mas antes dele ser entubado, eu fui visitar ele num dia e não podia ver, né, negócio de Covid, aquele negócio, o setor isolado, e eu não podia ver ele, falar nada. Só que naquele dia, especificamente, a enfermeira abriu uma exceção para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ver meu pai. Pelo amor de Deus, ele precisa me ver. Porque eu e meu pai era carne e unha. E eu tinha certeza que se ele me visse, ia fazer bem para ele. Aquela questão, ele estava quase sendo entubado. E ela falou, olha, eu vou te deixar você ver, mas você promete que você não vai falar para ninguém. Aí eu falei, sim, eu prometo. Aí eu coloquei o celular aqui, filmar. Segui o celular no bolso, com a câmera virada para fora. E fiquei com o celular gravando aqui. E aí ela só colocou ele para fora da porta da UTI assim, só para fora. E aí ele me viu, aí ele deu um tchau para mim, e aí ele já quis chorar. Eu falei, não pai, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí em vez de ele falar para mim, eu te amo, sabe o que ele falou para mim? Oséias, pague a fatura do cartão. E ele entrou, e eu nunca mais vi ele. As últimas palavras do meu pai para mim foi, pague a fatura do cartão. O cara que ganhava pouco, deixou minha mãe bem, toda estruturada. Depois ela vai assistir esse vídeo e ela vai ver. O cara de um caráter ilibado, uma pessoa incrível. Como tem sido a nossa vida e a nossa história, a nossa trajetória aqui? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de salvar e mudar a rota dessa história. A escolha está na tua mão. O teu futuro é uma página em branco, rapaz. Deixa de besteira. Bora mudar a rota. Tua família precisa de você inteiro, não é pela metade não. A vida é feita de escolhas. Não adianta ser um gigante e ter a força moral de um verme, não. Você precisa ser gigante em todas as áreas da sua vida. Ele procurou alegria no pecado, mas acabou preso. Ou seja, tem lugares que não são para nós.
Sansão brincou de ser amarrado, e amarrado ficou. E o fim, nós já conhecemos, nós lemos aqui. Existem 3 tipos de pessoas: pessoas que aprendem com os erros dos outros, pessoas que aprendem com os próprios erros, e pessoas que nunca aprendem. Nós estamos aqui dando alguns conselhos para você. E antes dessa palavra ser verbalizada por mim, ela passa primeiro pelo meu coração. E ela me corrige também, para que eu controle os meus impulsos carnais, as minhas vontades. Não é fácil, mas temos que aprender isso. Tem pessoas que caem e insistem nos mesmos erros. Sansão se arrependeu, no final, mas ele se arrependeu. Tanto que ele pede misericórdia ao Senhor. E pede para que pela última vez o Senhor venha sobre ele, para que ele mate os seus inimigos. Mas tem algo: ele só caiu nas mãos dos filisteus porque ele não caiu em si antes. Se ele tivesse caído em si, ele não tinha caído nas mãos dos filisteus. Ainda dá tempo, gente, calma. Não espere chegar num ponto que não tem mais volta. Ainda dá tempo. Se for problema de relacionamento, nós temos aqui os encontros para casais. Se for problema da empresa, nós temos um encontro para o empreendedor. Marque o gabinete com o pastor, peça ajuda, faça uma campanha de oração, venha no sobrenatural, faça alguma coisa pela tua vida e pela tua família. Ainda dá tempo. Deus nos dá alerta, nos dá sinais. Você está vendo? O sinal está sendo dado, a situação está ficando perigosa. Cabe a você decidir. Ele orou e pediu força só mais uma vez. Só mais essa vez, Senhor. Só mais essa vez, só mais essa vez, me perdoa, só mais essa vez. E aqui nós concluímos com a mensagem central do Evangelho, que é sobre perdão, arrependimento e sobre graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nessa noite a se arrepender. Sim, independente se você é crente ou não é, a você rever os seus caminhos, os seus conceitos, os seus valores. Eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida, sobre quem você tem sido, o que você tem falado, com quem você tem se relacionado, e você reveja o seu passado e o que pode ser o seu futuro. Analisar a sua vida, suas amizades. Talvez hoje seja a noite de você bloquear aquele contato de WhatsApp, cancelar a sua inscrição naquela rede social que só você sabe que você tem, dar um ponto final naquele relacionamento. Talvez essa palavra venha ao seu encontro exatamente para isso. Uma palavra de encorajamento e falar exatamente: a minha vida está travada por causa disso. E eu já falei aqui em outro sermão, mas me veio à cabeça que eu quero falar. Que é uma passagem que eu gosto muito, que fala exatamente sobre isso, sobre dependência de Deus. Que a gente não é nada. Com as nossas forças a gente não pode nada. Ou você acha que é comum, é normal, humanamente falando, um homem, empresário, pai de família, ou uma mulher, empresária, mãe de família, abandonar tudo por causa de outra pessoa? Por causa de um sexo fácil? Isso não é normal. Tem vários fatores, mais potencializados pelos fatores espirituais, questão de caráter, etc. Não vem ao caso. Mas se não fosse a misericórdia de Deus, a gente nem estaria aqui. Essa é a grande verdade. Que a gente está tudo no mesmo barco, é todo mundo aqui, é pó, é cinza, e o Senhor que tem tido misericórdia de nós. É sobre isso que eu quero falar, sobre a humildade de reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E como eu já falei em outro sermão, mas eu quero repetir, talvez você nunca tenha ouvido, o que o salmista fala no Salmo 139 sobre essa dependência. Eu quero que essa seja a sua oração nessa noite. Quando o salmista no Salmo 139 ele fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Tu esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e Tu conheces todos os meus caminhos. O Senhor conhece o teu caminho. O Senhor conhece a tua história, a sua trajetória, os teus pensamentos, sonhos e frustrações. E o salmista continua dizendo: ainda a palavra nem me chegou à boca, e Tu já sabias o que eu ia dizer. Antes mesmo dos meus ossos serem formados no ventre da minha mãe, Tu já me conhecias pelo meu nome. O Senhor te conhece, rapaz. Muitas vezes eu tento me esconder de Ti e vou para a escuridão, e quando eu chego na escuridão eu lembro que não há diferença entre claridade e escuridão. Tu estás em todos os lugares.
Se eu desço até o fundo da terra, tu lá estás. Se eu subo ao céu, tu lá estás. Tu me conheces. Agora, já que tu me conheces tão bem, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Que essa seja a sua oração nessa noite. Senhor, me sonda. Que você possa voltar, rever o seu caminho, recomeçar. A igreja fica em pé em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Levante as suas mãos nessa noite, toda a igreja. Querido Senhor, eu te peço uma bênção especial para a tua igreja aqui hoje, Pai. Senhor, onde tem um coração quebrantado, que o Senhor possa alcançar nessa noite. Cura as feridas, Pai. Restaura os sonhos. Alcança os familiares aqui representados por nós, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais para que nós entendamos o que está acontecendo, para que nós vejamos com quem temos andado, os caminhos que temos andado, para que o Senhor nos ajude, Pai, a corrigir a rota. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós não somos nada sem a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, renova as nossas forças, que nós possamos sair daqui com as nossas energias recarregadas para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, quebra todo o mal, toda obra de macumbaria e de feitiçaria, todo espírito maligno que caia por terra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta palavra nessa noite, em nome de Jesus. Abaixa a sua mão.